Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje eu estou aqui para mostrar todos os 7 livros que eu li durante o mês de janeiro. Já adianto que foram todos livros bons que eu gostei muito de conhecer, então eu estou feliz tanto pela quantidade de livros que eu li no mês, que eu confesso que é uma quantidade maior do que eu costumo ler, quanto pelas histórias que foram maravilhosas. Vou começar mostrando então Matéria Escura, um livro publicado pela Intrínseca que tem mais ou menos 340 páginas e essa foi uma leitura coletiva do Starbook Club. Então eu já queria ler esse livro previamente, foi uma leitura coletiva e a gente conseguiu debater muito sobre esse livro. Aqui nós conhecemos o Jason, ele é um cientista ali que quando jovem teve a oportunidade de ter uma carreira em ascensão, mas ele abre mão disso por conta da família, né? A namorada dele acabou engravidando e ele escolheu, né, formar essa família e deixar a carreira acadêmica de lado. Ele então hoje é um professor bem normal, não tem nenhum reconhecimento e ele leva essa vida ali tranquila. Já um amigo dele, da época de faculdade, seguiu a carreira científica, ganhou um prêmio e ele decide ir num bar para prestigiar o amigo. Só que chegando lá, ele acaba indo embora mais cedo e ele é sequestrado quando está voltando para casa. E vocês não vão acreditar, ele é sequestrado por uma das suas versões do multiverso. Ele então vai parar num multiverso onde ele é esse cientista de sucesso que abre mão da família e seguiu a carreira profissional. Então ele vai decidir que ele quer voltar para o mundo real dele, para a vida que ele escolheu, e ele vai fazer de tudo para conseguir isso. Só que eu já adianto que isso vai bagunçar muito o multiverso. Então foi um livro muito legal, eu li muito rápido. Eu acho que ele faz a gente refletir muito sobre as escolhas que a gente faz na vida e como elas nos moldam como ser humano. Então foi com certeza uma leitura muito boa que eu adorei fazer. Um outro livro que eu li foi Powerless, o primeiro volume de uma trilogia de romantasia. Esse livro eu li também num clube de leitura coletiva, que é o Estação Literária. É um livro publicado pela Rocco e ele tem mais ou menos 450 páginas. Aqui nós conhecemos a Teia, nossa protagonista. Ela vive numa sociedade que há uns anos atrás foi atingida por uma febre, por uma doença, e uma parcela da população que sobreviveu acabou adquirindo poderes mágicos. Então algumas pessoas são super fortes, outras conseguem manipular a eletricidade, mas a nossa protagonista é uma pessoa comum, ela não tem poder nenhum. E as pessoas comuns não são bem aceitas na sociedade, na verdade elas são muito oprimidas. Ela então vive ali no subúrbio, na parte pobre da cidade, fingindo ter algum poder. Um certo dia, ela vai esbarrar com uma pessoa com a aparência de uma classe social alta e vai acabar roubando um saquinho de moedas. Mais tarde, ela vai descobrir que a pessoa que ela roubou é nada mais, nada menos do que o príncipe Kai. E mais tarde, nesse mesmo dia também, ela vai acabar salvando a vida dele e muitas pessoas vão ver essa cena. As pessoas então ficam enlouquecidas por ela ter conseguido salvar o príncipe e decidem inscrever ela numa prova onde ela vai ter que lutar para sobreviver. É um livro bem fluido, tá? A história é muito interessante, mas não é nada novo sob o sol. Aqui a gente tem uma competição mortal, a gente tem inimigos se apaixonando. É um livro muito fluido, muito rápido de ler, mas não é nada revolucionário. É o clichê da fantasia. Serve muito para entreter e eu também gostei desse livro aqui. Agora nós vamos falar sobre uma trilogia favorita, que é a trilogia da Guerra da Papoula. O primeiro volume é a Guerra da Papoula, o segundo é a República do Dragão e o terceiro é A Deusa em Chamas. O primeiro volume tem mais ou menos 506 páginas e os outros 3 volumes continuam mais ou menos aí nesse tamanho. Essa é uma trilogia publicada pela Intrínseca, onde nós conhecemos a nossa protagonista, a Feng Huang, que a gente vai chamar carinhosamente de Rin. Ela é uma menina pobre que vive ali no país de Nikan e ela é uma órfã de guerra. Ela foi adotada, então, por uma família que, na verdade, é um tanto quanto problemática, já que eles são traficantes de ópio. E um certo dia, a mãe da Rin vai decidir que ela precisa se casar e a Rin não quer isso de jeito
nenhum. Então ela não vê outra alternativa a não ser prestar uma prova ali para passar para meio que uma universidade onde ela vai poder estudar e melhorar de vida. Ela então vai se esforçar muito para passar nessa prova, para ser aprovada na Academia de Sinegard, que é uma academia militar gratuita. E ela vai conseguir alcançar esse objetivo, mas quando ela chega na escola, ela percebe que a realidade que ela vai ter que enfrentar é muito diferente do que ela já conhecia, mas que vai ser tão difícil quanto. Ela vai sofrer muito preconceito, e o pior de tudo é que uma guerra vai se iniciar quando ela estiver ali no último ano da academia, e ela vai precisar sobreviver. A nossa protagonista, então, ela é quebrada e ela entra nesse modo sobrevivência. É uma protagonista muito complexa. Enfim, é um livro sensacional, é um livro de fantasia, mas a parte fantástica não é tão foco do livro. O foco é mais na guerra e o que as pessoas fazem para sobreviver, coisas que elas têm que abrir mão, coisas que elas vão lutar por unhas e dentes para conquistar. Então, assim, é uma trilogia sensacional que eu amei, que eu favoritei. E, assim, uma das melhores histórias que eu já li na vida. Continuando no universo de A Guerra da Papoula, eu li o conto A Fé Afundada, que se passa ali durante a trilogia, e aqui a gente tem um ponto de vista de um outro personagem que não a Rin, que teoricamente é o interesse romântico da Rin, só que não se iludam, nesse livro a gente não tem romance nenhum, mas eles acabam ali sendo próximos de alguma forma, e a gente vê o ponto de vista dessa pessoa que é extremamente importante para a trilogia. É um conto bem curtinho, ele só tem 20 páginas, se não me engano, então foi muito rápido de ler, e assim, foi um grande fanservice que eu amei. Quando eu terminei A Deus em Chamas, que é o volume 3 de A Guerra da Papoula, eu fiquei com o coração destroçado. Eu falei, eu vou ler o conto para ver se eu consigo consertar meu coração, mas aí ele foi quebrado ainda mais, porque esse conto é avassalador. Então, assim, foi uma história que, assim como a trilogia, eu amei conhecer também. Eu também li Barquinho de Papel. Esse é um livro independente, lançado pela Jadina Lama, uma escritora que eu já conheço as histórias e que eu sou completamente apaixonada pelas histórias que ela escreve. Então, esse foi um livro finalista do Prêmio Kindle de Literatura. E assim, eu precisava conhecer essa história, eu fiquei muito curiosa. É um livro bem curtinho também, ele tem eles por volta das 150 páginas. E aqui nós conhecemos a Jurema. Ela é uma menina que vive numa cidadezinha bem pequena, uma cidade litorânea, e ela tem um sonho de conhecer o mundo viajando no seu barquinho de papel. Eu não preciso nem dizer que essa ideia não dá muito certo no início, até que ela conhece uma sereia que vai dar umas dicas para ela do porquê ela não está conseguindo viajar no barquinho de papel dela. É uma história bem simples, mas com uma mensagem extremamente bonita. Fala sobre o processo da independência, como é sair de casa, como é sentir saudade, como é necessário a gente conhecer o mundo e se libertar. É um livro muito fofo que aqueceu meu coração e que eu gostei muito de ler. Esses então foram os 7 livros que eu li durante o mês de janeiro. Como eu disse, foram leituras muito agradáveis, que foram, na verdade, sensacionais e que eu gostei muito de conhecer. E eu espero que em fevereiro eu continue lendo livros bons. Eu então vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até esse momento. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!